voltamos com o último bloco do programa Retratos. E hoje conversando aqui nos estúdios com o bispo auxiliar e reitor da PUC Minas, Dom Joaquim Moll. Dom Moll, qual que foi a experiência, quais foram as experiências mais marcantes enquanto padre? Então, são 3 as experiências mais significativas na minha vida. Uma primeira é a experiência de atuar como padre e antes também um pouco como seminarista, na paróquia Cristo Luz dos Povos, participando comunitariamente, porque era uma comunidade de padres salesianos, né? E ali atuando na animação pastoral. O contato com as pessoas das vilas, da favela, das pessoas mais pobres, isso me marcou definitivamente. Essas marcas não saem mais de mim. Em que sentido elas ficaram marcadas? O fato de ser, primeiro, um povo muito necessitado de tudo e, ao mesmo tempo, um povo capaz de oferecer tudo. Um povo ao qual faltava muita coisa, recursos materiais, gente muito simples, etc., e que oferecia tudo que é necessário para a vida humana. A capacidade de acolher, a capacidade de humanizar as relações, a fé, o testemunho de fé, a esperança desse povo. Então, isso me marcou muito. O senhor aprendeu com eles, então? Ah, sem dúvida. Foi um aprendizado. Mais do que ensinar, foi um aprendizado. Uma segunda experiência também muito interessante foi a experiência na qual eu fiquei menos tempo. Eu fui pároco também numa paróquia no estado do Espírito Santo, a paróquia São João Batista, no sul do estado, uma região montanhosa. Eu gosto muito das montanhas, mais do que do litoral. Subir e descer entre montanhas é muito interessante. Está no coração do mineiro, né? Está no coração do mineiro. Eu fui para lá em uma região belíssima no sul do estado, lugar chamado Jaciguá, Vargem Alta, Diocese de Cachoeiro do Itapemirim. Eram 39 comunidades, eu e mais 2, 3 padres, um já bastante velhinho, e a gente tinha que andar grandes distâncias. Aquilo foi uma experiência belíssima, mas uma experiência na qual eu me sentia assim, muito integrado e ao mesmo tempo muito desconfortável, porque a cidade também é uma outra coisa que me encanta, e lá era meio rural. E então, na hora que eu ia procurar um exemplo, até numa homilia para falar de qualquer coisa, os exemplos eram todos urbanos. Eu falava de bairro, rua e essas coisas todas que numa comunidade rural, essas não coisas. Presente. Então, era um desconforto e as pessoas achavam até engraçado aquilo, né? E souberam acolher essa minha dificuldade. Foi uma experiência belíssima, que me animou muito. Foi um período que eu produzi muita coisa também, escrevendo a experiência pastoral. E a terceira, a maior e talvez a mais significativa, foi aqui em Belo Horizonte, já como padre diocesano da Arquidiocese de Belo Horizonte, as comunidades que formam a paróquia Santa Maria Mãe de Deus. Pega ali o bairro União, o bairro da Penha, um bairro chamado Dom Joaquim, né, onde eu trabalhei, e uma experiência belíssima de rede de comunidades, leigos muito bem preparados, e lá eu quero destacar uma experiência fundamental. A organização das comunidades, a ajuda entre as comunidades, não cada uma tentando resolver o seu problema, mas se ajudando. E durante anos seguidos eu tinha lá 100 pessoas em média, todas as terças-feiras à noite, para um estudo orante da teologia, da pastoral, da Sagrada Escritura, uma experiência de formação permanente. Uma coisa difícil em muitos lugares de acontecer com esta perseverança, esse nível de perseverança, e é uma escolinha, né, de formação permanente das pessoas. Qual foi o motivo por ter acontecido, o motivo dessa perseverança? Eu acho que a forma de fazer, porque nós não fazíamos um estudo só cerebral, fazer entender, entrar na cabeça das pessoas. Podemos voltar, então, talvez da época dos salesianos, do qual o senhor foi introduzido à religião dessa forma, né? De uma maneira muito tranquila. Tranquila, envolvendo também os sentimentos, como é que você está sentindo isto? Então, nós tomamos esse método para aplicar nessa escola. Então, as pessoas, no meio de uma explicação, por exemplo, a gente parava e cantava um bonito e solene amém, dependendo do assunto que a gente estava tratando. Coisas belíssimas, sempre começando com o ofício divino, depois a reflexão, o estudo, os textos, os debates e concluindo também com a celebração. Então, essas coisas todas marcam, e marcam de maneira muito profunda o meu sacerdócio. E essa passagem
o senhor passando a ser bispo, como que se deu essa passagem? Então, aí, Lúcio, é uma história assim, simples, mas profunda. Eu nunca imaginava ser bispo, eu nunca desejei ser bispo, né? Ser bispo nunca fez parte dos meus planos. Sabe por quê? Porque eu sempre fui muito feliz como padre, porque era o que eu quis fazer, eu lutei para isso, eu me preparei para isso. E, sem falsa modéstia, acho que foi um bom padre. Fiz bem tudo o que tinha que fazer como padre. Ouvia de vez em quando algumas pessoas, quem sabe você depois vai se tornar um bispo, etc. Mas isso nunca me subiu na minha cabeça, como o povo diz, né? E num determinado momento, até pela proximidade de Dom Valmor, ele mesmo foi sinalizando um pouco, não é, que talvez isso pudesse acontecer, até que um dia veio o comunicado da nomeação, né? E eu encaro, então, o episcopado como uma missão, e a cumpro obedientemente à igreja, uma nova missão. Sou muito feliz, estou aos poucos descobrindo o meu jeito de ser bispo, o meu jeito de falar como bispo, de proceder como bispo, de viver como bispo, já agora depois de 5 anos, e entendo que integralmente, e é assim mesmo, viu? Pode imaginar o tempo todo, né, da minha vida entregue ao serviço evangelizador através do episcopado. E que é refletido na maneira que o senhor tem atuado, né? Dom Mal, falando um pouco da PUC, o senhor disse no início em relação ao sacrifício que o pai do senhor fazia pela educação de todos os filhos. É um reflexo hoje que o senhor tem na PUC como reitor? Ou seria, o pai do senhor não está mais aqui, mas seria para ele uma grande satisfação em ver o filho que tanto sacrifício o fez para estudar, ser hoje reitor da PUC? Certamente. E a minha mãe revela bem isso. O meu pai não está, mas a minha mãe, ela faz essa presença muito significativa e revela esse santo orgulho, né, de ver um filho que custou muito sacrifício para os dois, para ser estudado, hoje ajudando muitas pessoas a estudar. Você sabe uma experiência que faço, Lúcio, para você ver como é que isso é forte na minha vida? No dia de vestibular, aqui na PUC, eu gosto de ir lá para o prédio da reitoria, o prédio 2, que fica bem na frente da universidade, na hora da abertura dos portões, porque tudo isso tem que ser muito cronometrado para evitar fraude, qualquer coisa assim. Eu subo numa sacada para ver a juventude olhar, a juventude entrar, e os meus olhos se enchem de lágrima, de ver aquele mar de jovens entrando para a universidade, buscando vestibular, para se formarem ali. É emocionante, é emocionante. Faço isso quase sempre. O senhor foi ex-aluno da PUC, talvez o senhor se enxergue ali também. Me vejo ali, fiz a filosofia ali, fiz a teologia ali, e considero cada aluno um aluno de fato, um estudante que está buscando. Eu tomo a defesa deles, quero cercá-los, conversar com eles, entender o drama deles, né, na relação com o professor na sala de aula, sabe? Então, é uma tarefa educativa de fato. E estou dando essa contribuição também para poder servir a Arquidiocese de Belo Horizonte por um tempo, evidentemente, depois, né, o grão-chanceler, né, encontrará um outro reitor que vai fazer muito bem o trabalho. Mas entendo que o meu trabalho agora é como se fosse assim uma retribuição daquilo que eu recebi. Sem dúvida. Dom Mal, e essa relação entre o magistério e o ministério, que é tão presente na vida do senhor? Qual que é a ligação que elas têm entre si? Então, as duas coisas estão muito próximas, não é? Eu sempre fui, também por vocação, professor. Eu não sou só gestor da educação. Eu sempre estive em sala de aula. Eu ordenei padre e em seguida, um ano depois, eu já estava na sala de aula lecionando no ensino superior, né? E a sala de aula também é outra coisa que me envolve, quase me transformo na sala de aula. O debate com o aluno, o esforço para traduzir algo complexo, difícil, através de um pequeno esquema, de modo que abra a intuição do aluno
E quando eu consigo fazer isso, é como se fosse... Uma grande satisfação. É uma grande satisfação, muito grande. Então, lecionar, praticar o magistério, se deu na minha vida de uma forma assim, e agora se dá de uma outra forma. O magistério a partir da fé, não é? Quer dizer, o magistério da fé, ser o mestre da fé, anunciar Jesus Cristo como o sentido último e definitivo na vida das pessoas, e fazer isso com habilidade não é tão simples, ainda mais na sociedade contemporânea. Me preocupa muito, Lúcio, porque até numa celebração, você está ali exercendo uma função também de ensino, né? As pessoas vão acolhendo a sua palavra, de modo particular na homilia, e fazer isso com a juventude é mais difícil ainda. Sem dúvida. Tornar atraente, sabe? Mas é algo que combina muito. O meu ministério e o magistério, né, estão muito imbricados, muito juntos, e talvez um ajude muito o outro e às vezes até se confundem. Certamente. Normal, para finalizar, como que o senhor se definiria? Qual que seria a sua missão e como que o senhor se definiria? Eu me defino como um servidor. Como um servidor. Alguém disposto, e essa disposição se renova a cada dia, a tomar tudo da própria vida, da minha vida, e colocar a serviço do outro. Se esse outro for o coletivo, a igreja, a comunidade, a sociedade, ótimo. E se esse outro for ainda alguém pequenino, como os pequeninos do Evangelho, mais ainda será a minha satisfação, maior será a minha alegria. Normal, muitíssimo obrigado pela entrevista de hoje. Como nós dissemos na abertura, né, falamos da alegria, é evidente a alegria que o senhor tem, fundamentalmente quando fala da fé, né, e de ajudar ao outro e com os jovens também. Muito obrigado, Retratos agradece muito sua presença e esperamos poder tê-lo novamente numa próxima oportunidade para falarmos mais aí da educação e outros assuntos. Muito obrigado. Eu é que agradeço. O Retratos de hoje fica por aqui. Você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo das novidades nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Até a próxima semana, aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica.